Olá, povo de Deus, eu venho aqui para mais um vídeo. Quem é vivo sempre aparece, né? Às vezes eu dou uma sumida, depois eu volto para comentar alguns acontecimentos do mundo gospel, e o mundo gospel tá pegando fogo. E eu vim aqui comentar mais uma vez com vocês a respeito do caso da nossa irmã, a pastora Ayala Pave. A nossa irmã se encontra numa situação que cada dia que passa, ela vai só ladeira abaixo. Eu vou deixar um vídeo aqui dela, falando a respeito dos fariseus, que fica julgando, que coisa e tal. Então é isso. Pare de se preocupar com dízimos, com ofertas. Pare de se preocupar com a aparência das pessoas, com as roupas das pessoas. Se ele usa calça, se ela usa calça, se ele usa bermuda, deixe isso pra lá. Se preocupe com o seu próximo. Abrace eles. Quem vai trabalhar na vida deles é Jesus, é o Espírito Santo. Faça a sua parte. Recebe essa palavra e guarda. Vamos fazer diferença aqui na terra. E a diferença vai além da aparência. Viu? Que a gente tá vendo aí o último caso agora. A aparência de crente, falava como crente, cheio de seguidor. Fez o desastre com a mulher aí que parecia ser uma mulher de Deus. E aí? Acorda, gente. Coisas piores estão acontecendo aí. Através dos engravatados, dos que têm eloquência e teologia. Isso aqui são lágrimas, ó, de sofrimento. Porque eu sinto a dor do meu próximo. E eu fico pé da vida. Porque eu não posso abraçar todo mundo, infelizmente. Mas eu faço a minha parte. É triste eu voltar pra casa assim. Mas daqui a pouco passa, eu sempre passo por isso. Quando eu vou dar uma cesta básica a alguém, quando eu vou dar um alimento, quando eu vou pregar, eu vejo a situação das pessoas. Mas daqui a pouco passa, Jesus vai me estruturando. Porque eu vejo cada coisa, eu trabalho com cada coisa pesada. E que dói a minha alma. Mas receba essa palavra aí, para de hipocrisia, ame o próximo, viu? Pega a visão, tá ligado? Aí a nossa irmã, aí ela pega os piores exemplos da igreja, os lobos que estavam infiltrados na igreja, os joios que estavam infiltrados na igreja, tipo Flor de Lis, pega esse homem aí, esse lobo, esse, que eu nem sei o nome desse cara, que teve tanta repercussão que ele fez com a nossa irmã aí, tirou a vida dela. Ela pega esses tipos de exemplos de pessoas que passam mau testemunho para querer justificar os erros dela. Justificar o falso testemunho também que ela está passando através da vida dela. Uma vida totalmente carnal, totalmente assim, dominada pela carne, pelo desejo da carne. Ela não faz a vontade do Espírito, ela faz a vontade da carne. Aí ela pega péssimos exemplos, má influências, para justificar o erro dela. A nossa irmã, Ayala, eu já falei aqui em outros vídeos, que as atitudes dela não condiz de uma mulher de Deus. Ó, eu vim resolver aqui algumas coisas, né? Como sempre eu não paro. E aí, uma pessoa perguntou assim pra mim, vem cá, pastora. Porque depois que eu vim resolver as coisas, eu vim falar de Jesus rapidinho aqui, né? Uma quebrada aqui em Salvador. Aí uma pessoa falou assim pra mim, vem cá, pastora. A senhora não tem medo de entrar assim nas quebradas, não? Toda palosa. Porque a série é braba. Eu disse, rapaz, de entrar nas quebradas pra poder pregar o evangelho, eu não tenho medo, não. Eu entro em qualquer quebrada, seja falando de Jesus ou seja muda. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo de entrar em muitas igrejas. Porque lá é onde tem a gangue. Porque lá é onde tem as seitas, que não são seitas satânicas, não. Eu entro num ritual, onde estiver fazendo um ritual de seita satânica, sem medo. Eu falo de Jesus, abraço a pessoa que tá ali, ó, o macumbeiro, o bruxo, o satanista, mas eu não quero conta em estar ministrando, entrando em igreja. Eu tenho nojo, tá? Não tô generalizando, mas é 99%. E eu tenho medo sim dessa seita, que são os crentes, o exército de Cristo, né? Não é assim? Aí eu tenho medo. Aí pronto, falei de Jesus, me piquei e vim embora. Eu não tenho medo de entrar nas quebradas pra poder fazer o de não. Tenho medo de entrar dentro de algumas igrejas, porque lá, essas seitas é que vão te pegar. O que é isso? Chamando a igreja de seita, a maioria, 99,9%. Pegou visão? Então vá onde poucos vão. E não tenha medo de entrar nas quebradas, nem de pegar os maloqueiros e maloqueira, não. É sobre isso. Deus abençoe. Suporte essa fase de luta, de tempestade, de aflição. Porque Deus está preparando o sobrenatural para a tua história, para a tua vida. O que você não pode é retroceder, o que você não pode é parar, o que você não pode é desistir. Ter boas obras, qualquer ateu tem. Qualquer religião tem. Obras de caridade, eu já falei aqui. Tem no candomblé, tem na Umbanda, tem no catolicismo, tem no espiritismo, muitas obras de caridade.
Tem também o ateu, ele pratica obras de caridade. Assim, em todas as classes de pessoas e religiões, tem obras de caridade. As pessoas fazem obras de caridade. E a nossa irmã Ayala, ela é muito apegada em obras. Irmãos, obras não salvam ninguém. Tudo bem que uma pessoa salva, convertida, ela tem boas obras. O que é as obras? Obras de caridades, testemunhos são boas obras. E a nossa irmã Ayala, ela está passando um péssimo testemunho através da vida dela. Eu não quero entrar aqui no assunto de tatuagem, porque esse é um assunto que causa muita polêmica. Eu não quero aqui falar sobre as tatuagens dela, mas ela está auto se destruindo. A nossa irmã está se destruindo. Ayala, uma mulher tão linda, era tão bonita, ela está assim, ela está ficando deformada de tanta coisa, de tanto piercing, de tanta tatuagem, de tanta coisa que ela está fazendo no corpo dela. No templo do Espírito Santo, irmãos, eu quero dizer para vocês que tatuagens são marcas do passado. Um cristão não convém, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nós somos nova criatura. Para que a gente fazer tatuagem? Se vocês vissem uma igreja, um templo, totalmente pichado, vocês iam achar bonito? Vocês iam... se eu visse uma igreja, um templo todo pichado, eu ia ficar escandalizada. Eu ia falar, que templo feio, todo pichado. A mesma coisa nós que somos o templo do Espírito Santo. É como se a gente fosse todo pichado, com tatuagem, com aquelas marcas horrorosas do passado. E a nossa irmã, ela está se entregando cada dia mais nesse vício de tatuagem. Ela já cobriu praticamente todo o corpo. Tá faltando pouco ela pintar os olhos de preto, sabe? O branco do olho de preto, sabe? E ela vai se degradando e vai se encontrando numa situação terrível, que não condiz com uma mulher de Deus, uma mulher cristã, que ela está deixando totalmente a carne dominar ela. Ela não anda no espírito, ela é muito apegada com obras. Obras não salva, obras não salva ninguém. Qualquer pessoa faz obras, caridade, mas a obra que salva é a conversão, é as boas obras, um bom testemunho. Sabe? E eu quero aqui falar mais uma vez, aí as pessoas falam assim, mas você está julgando. Jesus fala que não julgueis. Irmãos, a gente está vivendo uma situação principalmente na internet, não pode falar nada, não pode confrontar o pecado das pessoas, que as pessoas falam que está julgando. Sabe o julgamento que Jesus falou? O julgamento é o julgamento hipócrita. Eu não posso aqui estar com o meu corpo cheio de tatuagem, eu não posso ficar fazendo uma tatuagem atrás da outra, e vim aqui falar contra a irmã. Aí eu seria uma hipócrita, seria um julgamento hipócrita. Jesus estava falando sobre os fariseus hipócritas, porque eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Então eu não poderia vir aqui falar sobre a irmã se eu também tivesse o corpo todo cheio de tatuagem, eu ficasse fazendo tatuagem, mesmo depois de eu estar na igreja, em Cristo. Então a nossa irmã está errada, ela está totalmente equivocada. As pessoas acham ruim de falar sobre esse assunto de tatuagem. Deixa essas tatuagens no passado, irmãos. Para quê? Para que encher o corpo de tatuagem? Nós somos nova criatura, isso são marcas do passado. É pecado? Tatuagem, a pessoa vai para o inferno por causa da tatuagem? Não tem respaldo bíblico que a pessoa vai para o inferno por causa de tatuagem. No Antigo Testamento tinha sobre as pessoas que faziam marcas no corpo por causa dos mortos. Era uma prática pagã lá de alguns povos lá, que fala no Antigo Testamento. No Novo Testamento diz, a única coisa que pode ser que encaixe que a gente não deve fazer tatuagem é que não tem necessidade de nós cristãos, sabe, fazer coisas mundanas, porque tatuagem é coisa mundana. Irmãos, quer fazer tatuagem, tem desejo, aquela ânsia, aquele vício por tatuagem, faz camiseta, aqui ó, faz camiseta com
Ah, pensou de fazer uma tatuagem? Ah, eu quero fazer uma tatuagem assim, assim. Faz uma camiseta. A camiseta você tira aqui, não vai escandalizar o irmão, sabe? Agora a tatuagem não, é uma coisa definitiva. A não ser que você pague para tirar essa tatuagem. E essa tatuagem é para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer tudo que a gente fizer, tem que ser para a glória de Deus. Essa tatuagem é para a glória de Deus? Ou vocês vão desenhar um santo enorme, uma imagem enorme no corpo? Ou vai fazer uma cobra, ou vai fazer qualquer... Não tem necessidade, irmãos. Não tem necessidade de um homem de Deus, uma mulher de Deus, ficar fazendo tatuagem, os irmãos que já estão em Cristo, fazer tatuagem, e aqueles irmãos que trouxeram essas marcas do passado, ficar expondo. Tem uns pastores por aí que ficam expondo aqueles bração, sabe, sem camisa, mostrando aquelas tatuagens. Irmãos, não tem necessidade, é muito feio. Se um dia ela foi convertida, ela afastou. Ela simplesmente não vive o que ela prega. E ela não aceita ser confrontada. A nossa irmã precisa nascer de novo. Ela precisa nascer de novo. Ela não aceita a verdade, ela não reconhece que ela está errada. Ela está errada. As atitudes dela, a aparência dela, ela está auto se destruindo. A aparência dela não condiz com a mulher de Deus. Entenderam, irmãos? E eu sinto pena dela, porque ela está totalmente cega. E ela é cega guiando, ela está guiando, um cego guiando outro cego. Ambos cairão no buraco, no precipício. E ela tem milhares de seguidores. A Bíblia diz que nos últimos dias, em Mateus 24, 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos, eleitos. Irmãos, ela é uma cega. Ela precisa ter um encontro com Jesus. Assim como Saulo encontrou com Jesus e as escamas dele caiu dos olhos dele. Ela precisa ter essa nova conversão. Sabe, irmãos? Então essa mulher, ela precisa de muita oração, ela precisa de nascer de novo. Eu estou julgando segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, as Escrituras. Não é de mim. Se fosse de mim, eu não estava nem aí. Mas ela corre perigo. Ela e todos os seguidores dela correm perigo. Porque ela está totalmente cega, equivocada. Entenderam, irmãos? Essa mulher precisa de ajuda. Eu acredito que ela está com problemas psicológicos seríssimos. Ela precisa de muita oração e de um psicólogo, porque não é normal o que ela está fazendo com a vida dela, com o corpo dela. Eu sinto muita pena dela. Eu sinto muita pena. Ela precisa de ajuda. Oremos, igreja. Oremos. Para que ela volte a se converter. Para que ela volte a nascer de novo. E é isso que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.